Quando esse convite me chegou, eu estava justamente entrando em contato, ou começando a explorar uma literatura, um debate que é relativamente recente. O assunto em si não, mas o debate é mais ou menos recente, que é um debate que está renascendo nos Estados Unidos nesses últimos 10, 15 anos, não só nos Estados Unidos, mas tem nos economistas, nos historiadores econômicos americanos, uma parte importante do debate está acontecendo ali, que é um debate que está olhando de novo para o impacto das estruturas agrárias e, de maneira mais historiográfica, para o impacto dos diferentes modelos de colonização sobre os modelos de desenvolvimento e sobre os níveis de desigualdade dos diversos países. Eu só achei que essa era uma perspectiva interessante também porque ajudava a colocar o Brasil numa perspectiva mais comparativa, né? Quer dizer, o que explica... O que explica o fato de a América Latina e o Brasil dentro da América Latina ser... O que faz com que a América Latina seja o continente mais desigual do mundo? E dentro da América Latina, o Brasil seja um dos países mais desiguais do continente. Então, no fundo, é isso. Por que nós viemos a ser tão mais desiguais, não só em relação à Europa e Estados Unidos, mas em relação a todo o continente asiático? Quer dizer, as experiências de desenvolvimento, de crescimento acelerado na Ásia, em países como a Coreia, como o Japão, resultaram em sociedades com ainda mais igualdade do que a que é conhecida na Europa e nos Estados Unidos. A Coreia é, para todos os efeitos, um dos países mais iguais do mundo, considerando o seu nível de desenvolvimento, o Japão também. Esses são países que se desenvolveram retardatariamente, como o Brasil, quer dizer, é uma série de coincidências históricas. Por que então as nossas sociedades latino-americanas vieram a ser tão desiguais? E, por um lado, essa literatura, essa historiografia americana, ela se apoia muito, digamos, no ponto de partida teórico de que as instituições são moldadas e elas são moldadas historicamente e elas padecem, digamos, dos efeitos de path dependence, quer dizer, uma vez estabelecida uma certa estrutura institucional, ela tende a se multiplicar no tempo. E, o insight básico dessa literatura é que, e isso inverte um pouco os termos da questão, é que não foram determinadas formas de desenvolvimento que produziram desigualdade, mas níveis muito altos de desigualdade original que produziram modelos de desenvolvimento tais como nós conhecemos na América Latina. Ou seja, é a desigualdade que produz um certo padrão de desenvolvimento e não um determinado padrão de desenvolvimento que leva à desigualdade. Essa visão mais tradicional, ainda é muito compartilhada pelos economistas, ela estava um pouco no coração da reflexão da escola cepalina latino-americana, que foi, digamos, uma das... juntamente com o pensamento liberal, a escola cepalina latino-americana foi uma das escolas mais importantes para este tema do desenvolvimento. Se vocês lembrarem o que o Celso Furtado dizia, por exemplo, ele insistia muito no fato de que a nossa industrialização era uma industrialização de tipo patológica, porque ela mimetizava padrões tecnológicos importados e que isto estava na raiz da desigualdade grande e crescente que o Brasil experimentaria. O Celso Furtado escreveu isso nos anos 50, que o Brasil experimentaria caso o processo de industrialização avançasse e se aprofundasse, como de fato avançou e se aprofundou. E tal como ele imaginava, nos anos 70 nós vamos ver a curva da desigualdade no Brasil subindo muito. Quer dizer, o desenvolvimento, entendido aqui como crescimento industrial, no Brasil, produziu um aumento muito grande da desigualdade, tá certo? O que essa literatura não levava em consideração era o fato de que, ao contrário do senso comum da economia, o ponto de partida é sempre de que as sociedades as sociedades predominantemente agrárias são mais iguais do que as sociedades desenvolvidas, tá certo? Pela maior elementaridade dessas estruturas econômicas. O que essa literatura não levava em consideração era o fato de que, na América Latina, os níveis de desigualdade no período agrário, vamos dizer assim, de predominância dos setores agrários, já era extremamente alta, muito mais alta do que em qualquer outra parte do mundo, inclusive quando se compara o Brasil, ao longo do século XX, com o continente africano, a desigualdade latino-americana é sempre muito maior, é sistematicamente maior do que a encontrada mesmo nos países mais pobres da África, e a explicação é sempre a mesma. Se vocês pegarem o Gini da Terra, nesses países, vocês entendem imediatamente a desigualdade em geral nesses países. E que o Brasil não foi diferente.
E muito em função disso eu resolvi nesse meu texto, quer dizer, a ideia de trabalhar com esse período longo me deixou tentado a olhar o processo não só como um processo que avança no tempo, mas como um processo de longa duração, né? Utilizando aqui metaforicamente essa expressão brodeliana, quer dizer, olhar o problema da desigualdade não como algo que evolui no tempo, mas como uma estrutura, tá certo? E que é mais ou menos inerente ao nosso modelo de desenvolvimento. Para organizar, então, para contar a história de uma maneira mais interessante, eu tomei como ponto de partida um ponto de partida bem manjado para os economistas, mas não muito para nós sociólogos, que é o texto que é a teoria do Kuznets, que foi escrita nos anos 50, em que ele tentava, bem ao estilo da teoria da modernização, né, ele tentava, a partir da experiência particular dos países desenvolvidos, mais concretamente dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Grã-Bretanha e da Alemanha, dali ele tenta generalizar uma teoria que serviria para todo mundo. É bem a estratégia típica, né, da teoria da modernização, que é generalizar o que é particular e transformar isso numa teoria. E a teoria do Kuznets é que a relação entre desenvolvimento econômico e desigualdade, graficamente, ela se expressa por meio de um U invertido, uma figura assim. Ou seja, há uma primeira fase do processo de desenvolvimento em que a desigualdade cresce e um segundo momento em que ela declina. Esse primeiro momento é o que o Kuznets localiza, é o grande processo de migração ou de transformação da sociedade de rural em urbana. Em última instância, é o processo de migração rural-urbano. Nesse sentido, o processo de desenvolvimento ele tem, ao contrário do que a economia mais convencional pensa, ele não tem nada a ver com leis de equilíbrio, ao contrário, o processo de desenvolvimento ele é eminentemente um processo de desequilíbrio, porque você está desmontando um tipo de sociedade, você está desmontando a sociedade agrária e reconstruindo uma sociedade urbana. Quer dizer, é um processo de transformação tão amplo, que vai muito além digamos, da dimensão econômica, e que é eminentemente um processo de desequilíbrio. Você tira as coisas do lugar e depois tenta recolocá-las no lugar, de novo, lá na frente, numa sociedade urbanizada. Então, eu resolvi a primeira parte plotando, o que me animou mais ainda a usar o Kuznets como pretexto foi o fato de que, plotando a desigualdade brasileira, o Gini brasileiro, ao longo desse período que nós estamos estudando, e aqui foi necessário fazer uma composição do censo com a PNAD, por razões, o Rogério é quem fez isso, pode explicar, a gente vai ver que, de fato, o Brasil descreve uma curva tal como a que o Kuznets havia preconizado, tá certo? Com algumas diferenças, vocês podem ver que em 2011 o Brasil ainda pela medida de Gini, o Brasil ainda é mais desigual do que era em 1960, né, com a redução, apesar da redução ocorrida nos últimos tempos. O negócio do Kuznets, vocês ficariam surpresos se fizessem um Google nos journals hoje em dia, e vocês encontrariam uma grande quantidade de artigos que ainda utilizam esse insight para descobrir, enfim, Isso, em muitos casos, muitos países estudados, a curva não resulta acontecer. É bem o caso da Coreia, por exemplo. A Coreia foi um país que conseguiu se desenvolver reduzindo desigualdade, né? Em outros países, por exemplo, hoje, na própria Europa e nos Estados Unidos, nos países mais desenvolvidos, esse livro do Piketty mostrou isso, mas, na verdade, já existia muita evidência empírica antes, mostrando que a desigualdade nesses países, nos países mais ricos, vem crescendo nos últimos 30 anos, de maneira muito substancial, a despeito, notem bem, a despeito do fato de que a desigualdade educacional nessas regiões é mais baixa e vem declinando também ao longo desse tempo. Quer dizer, no fundo, a experiência europeia e americana dos últimos 30, 40 anos, os Estados Unidos hoje têm um nível de desigualdade que é similar ao de 80 anos atrás, tá certo? Isso tudo aconteceu no momento em que houve uma expansão muito grande do ensino superior nesses países. O primário e segundo grau já estavam praticamente universalizados. Isso não impediu que a desigualdade crescesse muito, tá certo? Que põe muito em xeque a ideia de que basta você democratizar a educação que você torna a sociedade mais igualitária, né? Essa constatação nos chama, de novo, a olhar para aspectos estruturais que não têm a ver meramente com desigualdades individuais, mas com a estrutura econômica dos países. Então, o texto, basicamente, eu vou dizer como ele trata, não vou mostrar os dados em detalhe nem nada. Basicamente, os primeiros 30 anos desse intervalo, o fenômeno mais relevante nesses primeiros 30 anos, o período que vai de 60 a 91, é exatamente o fenômeno da migração
campo-cidade. Para vocês terem uma ideia, entre 1960 e 1991, cerca de 31 milhões de pessoas abandonaram o campo em direção às cidades no Brasil. Atenção, essa conta de migração ela não vai coincidir com a do Zé Marcos, tá certo? Porque ela inclui muita migração intra-estados, né? Então, ela é um número completamente diferente, embora o fenômeno seja muito similar, tá certo? A diferença é que uma boa parte dessa migração se deu do interior dos estados para as capitais dos estados, e aí isso não entra no cômputo, tal como, por exemplo, o Zé Marcos faz. 30 milhões de pessoas é exatamente o estoque da população rural que existia em 1960. E ao longo dessas décadas, o estoque absoluto se manteve exatamente nessa faixa de 30 milhões. Quer dizer, o mundo rural brasileiro exportou em 30 anos todo, teoricamente falando, todo o excedente populacional, que, como o Zé Marcos já havia mostrado, era um excedente populacional muito volumoso, dada a enorme taxa de fertilidade dessa população. Tá certo? Muito sucintamente, quer dizer, os economistas tenderam a interpretar isso, sobretudo, como um fenômeno de atração, né? O processo de industrialização atraiu essa força de trabalho, mas há uma série de evidências históricas, isso o censo sozinho não nos dá, mas há uma série de evidências históricas, inclusive dessa literatura mais recente, que mostram que esse processo no Brasil teve muito associado a uma piora dramática nas condições de vida no campo, a um processo de concentração da terra, tá certo? Em parte, por exemplo, nos anos 50 e 60, a destruição, a dissolução do colonato, que foi o arranjo produtivo rural que permitiu o funcionamento do café em São Paulo, ele começa a ser desmontado. É o processo que, num livro bem antigo dos anos 70, Vinícius Caldeira Brant chamou isso de... o livro chamava-se de... Como é que era? De colono a boia fria. Exatamente. Foi o processo de transformação do colono em boia fria. Então, enfim, há inúmeros indicadores de que as condições no campo pioraram muito acentuadamente neste período. Mais do que isso, a agricultura brasileira evoluiu neste período. Isso mostra o quanto o viés anti-rural do nosso padrão de desenvolvimento foi trágico. O Brasil, de ser um país exportador de alimentos, nos anos 70 o Brasil se tornou um país importador de alimentos, tamanho foi o refluxo da nossa agricultura, ou seja, é como se o país tivesse inteiro dirigido as suas energias para urbanizar uma parte da nação, uns poucos lugares, como foi mostrado pelos mapas históricos aí, enquanto que esse grande setor rural ele permaneceu abandonado, vamos dizer assim, né? O artigo mostra, por exemplo, como a expansão da educação ela é urbana no Brasil, ela continua, o buraco da educação no mundo rural brasileiro ainda é gigantesco em 2010, se a gente faz o recorte não por estados ou por cidades, mas por rural e urbano, a desproporção, o gap entre urbano e rural, em termos de escolaridade básica no Brasil, ainda é muito grande. Ou seja, o que eu tento dizer no artigo é que houve um sistemático viés anti-rural e, sobretudo, anti-camponês. Né? Se é que essa figura já existiu no Brasil, há quem diga que não, mas, se não quiserem falar em camponês, falemos em trabalhador rural. O nosso processo de desenvolvimento ele foi totalmente enviesado, tanto no sentido da distribuição das políticas públicas, como de inclusão dessa massa no modelo de desenvolvimento, ele foi profundamente anti-rural, certo? De uma certa maneira, porque o Brasil se urbanizou, nós, nas ciências sociais, fomos abandonando o problema rural, ele virou um departamento de especialidade das disciplinas, então tem antropologia rural, sociologia rural, mas é como tem gênero, tá certo? Tem departamento de gênero dentro da antropologia, tem departamento de gênero na sociologia, e a mesma coisa vale para a raça. O rural virou um departamento dentro das disciplinas, e nós esquecemos a conexão estrutural, pelo menos é isso que o artigo tenta insistir, que há uma conexão estrutural nisso, tá certo? Neste período, a vinda dessa massa, o artigo eu exploro, só para vocês terem, eu botei uma única tabela, que é essa que mostra a alocação setorial da força de trabalho, mas não ocupacional. Mas eu trabalhei mais com as variáveis de tipo ocupacional, tá certo? A gente vê, explorando rapidamente esse gráfico, a gente vê, a primeira linha mostra que, em 1960, 55% da força de trabalho no Brasil era rural, trabalhava no campo. Ao longo de cada década, nós vamos assistir ao sumiço de mais ou menos 10 a 15 pontos percentuais em cada década, de tal maneira que, em 2010, essa porcentagem é 5 vezes menor do que era em 1960. Nesse período de 60 a 91, 30 anos, o Brasil fez a sua transformação de país rural em urbano. Em 30 anos, o Brasil fez o que a Grã-Bretanha, a Alemanha e os Estados Unidos levaram 150, 200 anos, no caso da Grã-Bretanha, para fazer. Tá certo? E a velocidade com que isso aconteceu só pode se explicar, certamente, não pela atratividade da industrialização brasileira, que não foi capaz de absorver nem um décimo dessa força de trabalho, mas pelos elementos de expulsão no campo. Elementos de expulsão no campo que estão presentes até os dias de hoje. Quer dizer, trabalhando com dados com os quais a gente deve ter algum cuidado, de renda, né, ao longo do censo,
A década de 2000 mostra a redução de desigualdade em praticamente todos os departamentos, isso foi mostrado aqui ao longo de todos os... A única desigualdade que não cai é a diferença de renda entre proprietários e trabalhadores rurais. Proprietários rurais e trabalhadores rurais que se amplia nesse período, certo? Não é outra razão pela qual políticas como o Bolsa Família vão ter ali um lugar de incidência muito importante. Depois de ver isso, eu fico me perguntando até que ponto o Bolsa Família, no mundo rural, não opera ainda como um subsídio ao baixo custo da força de trabalho rural, no sentido de que você alivia a reprodução, especialmente alimentar dessa força de trabalho, e você libera a força de trabalho para o trabalho volante na agricultura, que é ainda a fonte de perpetuação de pobreza e de desigualdade no Brasil. Os últimos 20 anos, de 91 a 2010, a partir desse momento, a migração rural-urbana ela deixa de ter um impacto de ampliar desigualdades, como ela teve no passado, ela passa a ter um impacto de diminuir desigualdades. Como essa base ficou menor e como essas são as piores ocupações existentes no mercado, o encolhimento do mundo rural tem, na verdade, eliminado ocupações de mais baixa remuneração, qualificação, etc. E esse movimento passa a ser, sobretudo, urbano, tá certo? Mas nós vamos ver que, bom, e nesses últimos 20 anos, então, nós temos, na verdade, o período de 91 a 2000, ele marca uma inflexão importante, que é o fim do crescimento do emprego industrial no Brasil. Quer dizer, muito, se a gente olhar com cuidado para a tabela e para as outras tabelas que tem no artigo, nós vamos ver que, nesse período de 60 a 91, embora a indústria não tenha sido capaz de absorver a maioria dessa massa, ela foi um dos grandes elementos de atração de força de trabalho. Ela quase dobra entre 60 e 80 em termos de participação. A indústria teve um papel importante de integrar essa força de trabalho. Isso não acontece mais a partir de 91 até 2010. O Brasil, especialmente nos anos 90, vive um processo de desindustrialização do emprego, se não da indústria propriamente, mas do emprego, começa a se desindustrializar. Os anos 90 foram anos muito dramáticos para o mercado de trabalho, foi um período de crescimento do desemprego, foi um período de crescimento da informalidade, mas nos anos 2000 houve uma reversão desse processo, a dinâmica do mercado de trabalho foi muito boa, mas, por exemplo, o setor industrial não voltou mais a ser, acabou o tempo, o setor industrial não voltou mais a ser, vou falar só mais uma coisa, então. Ao longo dessas duas décadas, e sobretudo da última, se a gente olhar, o padrão de crescimento ele se dá, então, todo concentrado no serviço, e como a experiência de países que já atravessaram esse momento pós-industrial, né, que já tem uma dinâmica de mercado de trabalho muito concentrada no serviço, o que eles parecem sinalizar, essa experiência que eu citei, da Europa e dos Estados Unidos, é que o setor de serviços tende a crescer de maneira muito mais polarizada. Ele gera empregos no topo ele gera empregos de altíssima remuneração em setores como finanças, telecomunicação, informática, programação, esse tipo de coisa, mas ele gera uma demanda colossal por empregos os chamados Mac Jobs, empregos de muito baixa qualificação, para onde estão indo os trabalhadores hiperqualificados europeus. Ou seja, a igualdade educacional lá está sendo completamente invertida pela desigualdade do mercado de trabalho. E as pessoas estão se formando e indo trabalhar, vender cafezinho no McDonald's, tá certo? Ou seja, a predominância dos serviços ela estimula, certamente não é a única razão, mas ela estimula uma estrutura mais polarizada. No Brasil, isso está acontecendo, quer dizer, nós tivemos um crescimento grande das ocupações tipicamente de nível superior, tivemos, especialmente nas áreas de educação e saúde, ampliação muito grande do número de médicos, de enfermeiros, de professores primários. Então, há um certo crescimento ali no topo, mas há um maciço crescimento nas ocupações de serviço de mais baixa qualificação, como, por exemplo, vendedores, teleatendentes. Esses são grupos ocupacionais que crescem muito, tá certo? Em relação aos mais pobres, ao trabalhador rural, o crescimento dessas ocupações significa, na verdade, melhoria. Então, olhando para esse período, o mercado de trabalho melhorou muito. Você substituiu ocupações de muito baixa qualificação informais por empregos com carteira assinada no setor de serviços, mas, insistindo, a grande maioria deles de baixa qualificação e que são empregos, na verdade, que são os grandes candidatos a desaparecerem com o avanço da automação, que é justamente vendas, teleatendimentos, a expansão das vendas online, etc. Isso já está acontecendo em outros lugares. Esses são setores maciços, mas candidatos a desaparecerem. Bom, gente, antes de mais nada, essa apresentação aqui deveria estar sendo tocada pela Nádia, que é a nossa autora principal, né? Infelizmente, ela não conseguiu estar aqui, né? Ela estava voltando do seminário da LASA na República Dominicana e aí perdeu uma conexão, né? Que perdeu, né? A companhia aérea perdeu a conexão para ela, né? Mas nós vamos tentar
expor para vocês rapidissimamente, né, especialmente pela minha culpa com relação à outra mesa, rapidissimamente nossos principais resultados. Então, o nosso paper, a pergunta principal dele tem a ver com um argumento a respeito nesse texto a gente tenta construir uma narrativa a respeito da institucionalização do mercado de trabalho no Brasil, né? E tentamos medir as probabilidades de engajamento das pessoas no mercado de trabalho. Essa era a nossa variável dependente principal. A gente queria entender se haviam diferenças desde 1960 e como é que essas diferenças se comportavam, né, com relação às chances de que as pessoas recorram ao mercado de trabalho enquanto meio principal de aferimento de renda e de reprodução do meio domiciliar. E, nesse sentido, a gente quis construir um argumento de institucionalização, querendo dizer o seguinte, querendo dizer que, desde 1960, um processo importante que marca a modernização do Brasil nesse período é uma crescente institucionalização do mercado de trabalho, no sentido de que cada vez é mais importante, né? O mercado de trabalho é a arena mais importante na qual as pessoas buscam a sua sobrevivência. Então, esse é o nosso foco, né? Explicar a propensão dos indivíduos a ingressar no mercado de trabalho, né? E como é que isso significa significa um momento de institucionalização do mercado de trabalho no Brasil. E nossa pergunta principal é entender, partindo de uma perspectiva já partindo dos preceitos, né, e ideias que nos vêm da sociologia econômica, principalmente da construção social dos mercados, né, esse argumento que é um argumento forte na sociologia econômica, né, tentar entender como é que se consolida, né, como é que o censo consegue demonstrar para a gente que se consolida esse processo de mercantilização do trabalho no Brasil. Então, a institucionalização do mercado de trabalho significa, portanto, um processo de mercantilização do trabalho no Brasil, né, problematizando o encontro entre oferta e demanda de trabalho desde 1960. Acelerando, que eu quero acelerar logo para os casos, né, sem encher muito vocês de teoria, deixando o gostinho de quero mais para lerem o artigo, né? Lá está mais bem descrito isso. A gente tem algumas pistas a respeito disso, né? A gente tem, na literatura, evidências sobre a singularidade do mercado de trabalho brasileiro com relação à institucionalização do trabalho de mercado em outros países. A gente tem uma grande literatura sobre dualização do mercado de trabalho, por exemplo, é um exemplo de literatura sobre essa, que pesava nesse argumento da singularidade do mercado de trabalho brasileiro, né? Mas nós teremos aqui para dizer também que mercantilização não significa mercantilização não se traduz naturalmente em assalariamento, né? A mercantilização significa também a consolidação de determinadas estruturas, né? De determinadas posições dentro do mercado de trabalho, de determinadas posições na ocupação, de uma estrutura de ocupações, né? Não significa só que as pessoas passam a receber um salário pelo trabalho dela, mas que ela tem uma pluralidade, né? Possibilidades crescentes, né? Possibilidades crescentes, mas um mercado cada vez mais complexo, no sentido de que cada vez mais moderno, né? Onde as ocupações são mais diversas, né? Então, não significa só assalariamento, mas significa também que a gente pode ter outros tipos de relação de trabalho, não somente as relações de trabalho assalariados, né? Bom, vamos passar para os achados, já que o tempo ruge. Esse primeiro gráfico aí nós estamos mostrando como é que varia, né, desde 1960, a chance de engajamento. Isso é uma estatística descritiva simples. Nós pegamos uma população entre 15 e 65 anos e vimos. O censo tem sempre, a gente padronizou, né, padronizamos, o censo sempre pergunta se as pessoas procuraram trabalho na semana de referência, no mês de referência, né? O censo de 1960 não pergunta isso, o censo pergunta se a pessoa trabalhava, né, entre várias outras possibilidades de ocupação. Mas, a partir de 1960, essa pergunta é colocada dessa forma e isso caracteriza, né, a inserção da pessoa no mercado de trabalho. Esse dado mostra isso. Na linha do meio pontilhada, nós temos a média da população entre 15 e 65 anos e cada uma das outras duas linhas, a amarela é a linha das mulheres e a linha verde é a linha dos homens. Vocês notam que o engajamento masculino ele teve uma tendência à estabilidade e um pequeno decréscimo, né? Ele vai de 0,778 para 0,701. Entre 1960 e 2010, a gente tem um crescimento muito significativo do engajamento feminino, né, que vai de 16,5% da população feminina em idade ativa, né,
em 1960 para 52,6% das mulheres entre 15 e 65 anos ofertando trabalho no mercado de trabalho em 2010. Esse movimento conjunto entre homens e mulheres refletiu-se num aumento nos níveis médios de oferta de trabalho na população, que passam de menos da metade da população em 1960 para 61,2% da população em 2010. Quer dizer, se em 1960 menos da metade das pessoas viam no mercado de trabalho o meio através do qual elas procurariam a sua sobrevivência, em 2010 já era mais de 60% da população. E essas diferenças de engajamento, elas se demonstram também em diferenças, elas se desdobram em diferenças raciais no engajamento, não só diferenças de sexo, mas aqui a gente está demonstrando como que esse gráfico é só para ilustrar o argumento de como que entre mulheres brancas e não brancas a gente tem diferenças nas chances de engajamento se a gente olha pelas faixas etárias. Então aí a gente tem no eixo X as idades, né? E no eixo Y as chances de engajamento de acordo com essa idade. Vocês veem pelo ciclo de vida que a gente tem uma barriguinha no meio, né, entre os 23 e os 50 anos, né? Mas que de 1960, que é o amarelo, para o de 91, os níveis de engajamento sobem, né? Sobem de novo para 2000 e sobem de novo para 2010. Quer dizer, um engajamento crescente entre mulheres, tanto brancas quanto não brancas, apesar de que o engajamento das mulheres não brancas ele tende a ser ligeiramente menor. Agora, essa é a curva para os homens. Né? A lógica da análise do gráfico é a mesma. Né? Vocês veem que a variação, a propensão é muito menor entre os anos do que a variação que a gente observa entre as mulheres. E a gente observa que entre os homens há, de fato, um decréscimo nas chances de engajamento. Né? Agora, o que eu considero... Quer dizer, a gente usa as estatísticas descritivas para construir o argumento, né, descrever como é que esse processo se deu. Mas o grande tchan do nosso artigo, né, é um exercício contrafactual que nós fizemos. Né? Nós modelamos as probabilidades de engajamento tanto de homens quanto de mulheres, selecionamos as pessoas entre 15 e 65 anos. E a nossa pergunta era a seguinte, se as chances de engajamento variassem nos demais anos, entre 60 e 2000, né, de acordo com se o retorno de certas características, como sexo, como idade, sobre as chances de engajamento entre 60 e 2010 fossem iguais ao retorno que a gente observou em 2010, quais seriam as chances de engajamento entre os diversos grupos educacionais, entre os diversos grupos de sexo e raça? Nisso, eu vou pedir para o Léo fazer uma participação especialíssima na nossa apresentação. Ele pode dar mais detalhes sobre a lógica da operação dessa modelagem que a gente usou. Vamos lá, Léo. O exercício, basicamente, intuitivamente, se a gente oferecesse para os diferentes grupos a mesma estrutura de oportunidades do único grupo, que é o grupo já de antemão, como a gente adotou como hipótese privilegiado, que é o de homens brancos, o que aconteceria? Então, se a gente pegasse o grupo de mulheres brancas, mulheres não brancas, homens não brancos, com as características que eles têm em todos os anos, e oferecesse em cada um dos anos para estes grupos a mesma estrutura de oportunidade de homens brancos, o que aconteceria? Então, no gráfico da esquerda, a gente tem o que de fato foi observado, essas são as probabilidades de uma pessoa qualquer, de cada um dos grupos, engajar no mercado de trabalho. Lembrem, não é retorno do mercado de trabalho, não é o que se obtém do mercado de trabalho, mas a probabilidade de entrar na PEA. Então, as duas linhas de baixo são os dois grupos femininos, as duas linhas de cima, os dois grupos masculinos. E no gráfico da direita é o exercício contrafactual. Não dá para ver nada no gráfico, comprem o livro, mas e não dá para ver nada no gráfico, porque basicamente o que acontece para qualquer um dos grupos, em todos os censos, se a gente oferecesse a estrutura de oportunidade de homens brancos, a probabilidade de engajamento no mercado de trabalho seria a mesma. E é por isso que as curvas colam ali, e a gente mal consegue diferenciá-las nesse exercício. Tem algumas coisas aí por trás. A gente tem que lembrar que, por exemplo, a probabilidade de trabalhador rural se engajar na década de 60, sendo homem ou mulher, não varia tanto em relação a um trabalhador urbano, homem ou mulher, branco ou não branco, em 2010. Então, tem algumas variáveis que, de fato, aparentemente, elas não contribuem para explicar a probabilidade de um indivíduo específico entrar no mercado de trabalho, mas o que é interessante é que o que explica
o fato de grupos não entrarem no mercado de trabalho é exatamente o pertencimento ao grupo. O que está aí por trás provavelmente isso acontece, em parte, por aspectos mais profundos da desigualdade, em parte porque cada um dos grupos espera retornos diferentes do mercado de trabalho. Então, é menos vantajoso, na década de 60, para mulheres irem no mercado de trabalho. A expectativa do que se obteria no mercado de trabalho provavelmente é menor. Então, daí, eventualmente, decorre esse menor nível de engajamento. Esse, na verdade, seria o desafio metodológico a encarar em passos futuros. Esse resultado mostra para a gente que as diferenças nas chances de engajamento, elas não têm a ver com diferenças nas características que compõem os grupos. Quer dizer, eles não são diferentes do ponto de vista dos seus níveis de escolaridade, das suas regiões de residência. Né? A diferença, o que explica a diferença nas chances do engajamento são outros fatores que não aqueles que a gente usou para modelar. E que, para saber exatamente quais são, vocês vão ter que comprar o livro e ler o capítulo. Né? Ou ainda, os fatores que a gente escolheu para modelar não são os que diferenciam os grupos. Diferenciam também. Porque se todo mundo tivesse a oportunidade de homens brancos, todo mundo teria a mesma propensão a oferecer trabalho. Isso. Esse outro gráfico é o mesmo exercício comparando homens com mulheres. Quer dizer, se as características de composição de homens e mulheres não fossem diferentes, quer dizer, se as características de homens e mulheres, se os retornos sobre as características nas chances de engajamento entre homens e mulheres fossem iguais, as chances de engajamento entre homens e mulheres seriam iguais em todos os anos. É isso que esse gráfico está mostrando. A linha contrafactual das mulheres é aquela pontilhada em cima. É a pontilhada que mal dá para a gente ver. Vai acelerando os resultados. Se a gente pensasse como o mercado de trabalho como um todo, né, se as chances de engajamento, né, respondessem da mesma forma aos atributos dos indivíduos em 2010, em 2000, em 91, em 80 e 70, como respondem em 2010, né, a gente teria 97% da população em idade ativa participando do mercado de trabalho em 2001 e 97% da população em idade ativa participando do mercado de trabalho em 2000. Então, o que acontece é que a gente tem uma diminuição nos níveis gerais da propensão uma diminuição nos retornos em termos de chance de inserção no mercado de trabalho, de participação no mercado de trabalho, desses atributos tradicionais como sexo, como a raça. Temos mais 2 minutos. Mas mostram, de uma forma geral, que ainda que a gente tenha uma participação maior, uma população em idade ativa maior em 2010 do que a gente teve em 2000, do que a gente teve em todos os outros pontos que a gente analisou, não é? Essa participação ela é mais regulada. Né? Porque se ela não fosse mais regulada, né, e o retorno... O que a gente está mostrando nesse gráfico é que o retorno dessas características que a gente modelou sobre as chances de participação, elas tendem a ser menores em 2010 do que elas eram em 2000, em 91 e em 1980. Né? Quer dizer, então, isso tem mostrado para a gente que a participação, né, o fato de se ofertar no mercado de trabalho, ofertar trabalho no mercado, ela tem sido mais regulada. Né? Eu acho que isso tem a ver tanto com aposentadorias que regulam na parte alta da participação etária, quer dizer, você tem menos gente trabalhando, menos gente mais velha trabalhando, como também, e principalmente entre os mais jovens. Né? A gente tem menos gente jovem trabalhando também e as chances de trabalho de jovens, a diminuição nas chances de trabalho de jovens estão documentados em diversos trabalhos na literatura. E aqui a Nádia deixou um convite, essa apresentação foi elaborada por ela, né? Deixou um convite à leitura do texto. Nós começamos o texto buscando pistas, né? E uma das pistas é a forma como o próprio censo pergunta, né, sobre trabalho, mas a forma com que o censo pergunta muda, né? E o fato dela mudar já demonstra uma preocupação diferente da comunidade científica, mas uma reflexão distinta, principalmente dos órgãos de mensuração estatística, a respeito da posição do trabalho, né, nas investigações que pudessem subsidiar políticas públicas no futuro, né? Avançamos para demonstrar essa inflexão nas taxas de participação. Essa inflexão ela diz respeito a toda a população, mas ela diz respeito principalmente à incorporação da participação feminina no mercado de trabalho. Né? É ela que cresce de verdade. A participação masculina tem uma tendência a decair. Né? E, por fim, chegamos ao que nós chamamos de determinantes das desigualdades nas chances de ofertar no trabalho, que nós não botamos nenhum slide aqui dizendo o que é que nós modelamos, que variáveis nós modelamos. É uma ótima oportunidade de vocês olharem no livro o que foi que vocês acham que pode ter ficado faltando. Né? E aí nós estamos abertos para ouvir sugestões e reações aos nossos buracos. Obrigado.
é um livro que vimos hoje, né, que mostrou a sua qualidade e o seu potencial para produzir novas reflexões, novas pesquisas, novas incursões nos vários temas que ele aborda. E o que eu vou fazer aqui também é um pouco isso, reagir a partir das provocações dos textos que me foram dados a ler e que eu tive muito prazer em ler. Primeiro, dizer que os dois são textos complementares, num certo sentido, porque o texto da Nádia e dos meninos, se me permitem, ele trata dos prolegômenos, né, a probabilidade de engajamento no mercado de trabalho, enquanto que o texto do Álvaro trata do que acontece com as pessoas que já se engajaram no mercado de trabalho, o problema, né, das migrações, a saída do campo para a cidade, a estruturação da economia na cidade e da estrutura social na cidade, enfim. Não tanto a dinâmica do mercado de trabalho, mas a dinâmica de classe do mercado de trabalho. Esse é um aspecto que eu queria chamar a atenção em primeiro lugar. O fato de que o Álvaro faz uma escolha que, em princípio, me pareceu arriscada, mas que se mostrou bem-sucedida, né? Olhar a dinâmica das desigualdades e da reprodução das desigualdades a partir da estrutura social, da estrutura de classe, mais propriamente dita, ainda que usando EGP, que tem lá os seus problemas, não vou entrar nisso, mas, de todo modo, mostrando que é possível olhar o processo de reprodução das desigualdades e ver como é que a desigualdade cai, né, e como expressão, esse é um dos argumentos importantes dele, da mudança na estrutura ocupacional. A perda, né, das ocupações de pior qualidade leva a uma equalização, num certo sentido, uma redução da desigualdade das ocupações que permanecem. Isso vale muito para a coisa do campo, mas também para certas ocupações na cidade, né? Então, eu achei essa entrada muito interessante e profícua. Tomo isso como um ponto inicial, um ponto de partida para um projeto de investigação mais a fundo no futuro, né? Sobre o texto do Álvaro, então, além disso, né, eu queria fazer um comentário geral, além desse que eu fiz, que é o seguinte. O Fernando Henrique Cardoso, lá no começo dos anos 60, escreveu que o processo migratório, o êxodo rural, decorria, sobretudo, disso que o Álvaro chamou dos mecanismos de expulsão das pessoas do campo, né? E isso ele estava se contrapondo a uma certa literatura contrária, que dizia que havia fatores de atração, né, das cidades em função da industrialização. Esses argumentos eles não são contraditórios e nem exclusivos e nem excludentes, né? Havia as duas coisas, tá certo? Uma coisa que está lá naquele meu livro lá de 2010. Não estou fazendo propaganda do meu livro, não, mas se quiserem comprar, é um bom livro também. Barato, é mais barato e tal. Que é a ideia de que havia uma vasta população rural brasileira desgarrada no campo. Uma população que não estava submetida aos padrões tradicionais de dominação, portanto, não pertencia a clãs, né, e que estavam na periferia da ordem rural brasileira, mas era uma periferia muito grande, alguns milhões de pessoas, e que estavam disponíveis para circulação pelo país e que circulavam muito pelo país. Se vocês lembrarem, no final do século XIX, por exemplo, cerca de 300 mil nordestinos foram para a Amazônia lá para explorar a borracha. Na Segunda Guerra, o esforço de guerra do Brasil, os soldados da borracha, de novo, nordestinos, 150 mil nordestinos foram para a Amazônia explorar a borracha. Tá certo? Vários morreram por lá, vários ficaram por lá, e voltaram aos milhares para o Nordeste de novo depois do fim da guerra, assim como os que foram lá no final do século XIX. Isso é um exemplo, porque isso ocorria no Brasil inteiro, né, principalmente nas regiões mais pobres e certamente no Nordeste. Então, havia uma população disponível para a migração e que circulava intensamente no país, nas condições de circulação precárias que nós tínhamos, né? Num determinado momento, essas populações passaram a ser atraídas pela cidade. O que fez da cidade um polo de atração para uma população que antes preferia ficar circulando no campo em condições de penúria, etc. e tal, né? Certamente, uma promessa
Promessa de condições de trabalho melhor, de renda melhor, dos direitos do trabalho, né? Promessa do mercado regulado, tá certo? Dentre outras coisas. E da industrialização. Mas a promessa da industrialização ela é muito posterior, porque as populações começaram a migrar nos anos 40, né, aos milhões, e 50 aos milhões. A gente não tinha indústria para isso, tá certo? Então, há um mecanismo que inclui a expulsão, mas inclui a promessa de engajamento, seja lá onde quer que as pessoas estivessem indo. E elas estavam indo para a cidade em busca não só da industrialização, mas do emprego regulado, né? Salário mínimo, tá certo? Alguma proteção, educação para os filhos, tá certo? E várias outras coisas. Então, havia elementos de atração nas cidades, porque senão você não explica que as pessoas, de uma cultura de imigração no âmbito do mundo rural, essa cultura vira para a cidade, né? Juntando a isso os processos de mudança tecnológica no campo. Que eu acho que não há por que, né, colocar como excludentes esses dois argumentos, penso eu. Então, estou fazendo uma provocação para você. A outra provocação que eu queria fazer para você, para a gente conversar, é a coisa do Kuznets, né? O texto dele é de 55. Então, quando ele escreve, os países europeus e os Estados Unidos, né, que servem de referência para ele, estavam no auge do seu processo de industrialização. Estavam no auge do tal do círculo virtuoso lá do Fordismo, né? E então, ele está fazendo uma teoria sobre um movimento empírico que ocorreu a partir de meados do século XIX até meados do século XX, né, que pegou os países no auge da industrialização e com redistribuição de renda já inicial, né? Mas a consolidação dos estados de bem-estar, o processo de redução da desigualdade a partir de políticas públicas de redistribuição, etc., estava no seu início, né? Tinha começado no final da Segunda Guerra. Tinha 10 anos desse processo de consolidação dos estados de bem-estar, quando ele escreveu, né? Então, taxação de grandes fortunas, certo. Taxação do capital, certo. Mas o que reduziu a desigualdade de fato na Europa foi o estado de bem-estar, né? Foram as políticas públicas de redistribuição. Eu acho que esse aspecto é importante porque ele não viu isso, assim como ele não viu o processo e não podia ver, o processo de terceirização das economias europeias, né? Que também passou a ser intenso e importante a partir de finais dos anos 60. Que também não estava no argumento dele. E o processo de terceirização é um processo também redutor de desigualdades pelas razões que parte delas você apontou. Hoje, não. Hoje, né, a terceirização aumenta desigualdades por outras razões que também você apontou. Mas na Europa, né, o crescimento dos serviços foi uma das expressões do processo de redução de desigualdades, porque engajou pessoas na gestão do Estado de bem-estar e blá, blá, blá. Criou novos empregos nesse ambiente específico da gestão das políticas públicas. 26% em alguns países, 30% em outros países, do emprego público, né, estatal. Ele também não podia ver isso. Como é que você encaixaria isso na sua construção? Bom, no caso do texto da Nádia e dos meninos, me permitam de novo, eu achei muito boa a ideia da mercantilização, mas eu fiquei encafifado. Então, eu ia fazer um comentário geral, mas como o tempo também é curto, eu vou provocar, tá? E a provocação pena que a Nádia não está aqui, porque eu sei que essa ideia dela, porque ela já a formulou antes, né? Porque mercantilização, você falar que as pessoas estão se colocando no mercado, estão oferecendo a sua força de trabalho no mercado, ou estão se engajando no mercado, ou estão fazendo do mercado de trabalho o mecanismo primordial da sua inscrição social, né, para dizer de uma maneira mais geral. A disposição das pessoas para o trabalho não quer dizer necessariamente mercantilização do trabalho. Esse aqui é o ponto, né? Principalmente porque quando você pega como um indicador disso a PEA, na PEA você tem empregadores, você tem auxiliares de família sem remuneração, né? Você tem autônomos que são autônomos desde o início e que, portanto, não foram ao mercado de trabalho para vender a sua força de trabalho, que é a ideia de mercantilização supõe, né? Então, existe uma proporção grande aí
30% das pessoas que estão disponíveis para se engajar produtivamente, mas não necessariamente mercantilizar a sua força de trabalho, estão fora dessa coisa. Então, e são parte da PEA. Né? Então, me parece que é uma forçação de barra, né? Um pouco, tomar a PEA como indicador da propensão das pessoas a vender a sua força de trabalho, né? que é o que supõe a ideia de mercantilização. A ideia de mercantilização teria que, suponho eu, e a minha sugestão para o trabalho de vocês no futuro, né? Ela tem que operacionalizar qual é a proporção da estrutura econômica, né, que é composta por trabalho assalariado, regulado ou não. Né? Porque daí isso supõe que você tem uma estrutura que pode acolher as pessoas que têm disposição para vender a sua força de trabalho, numa proporção que hoje no Brasil está em torno de 50% da PEA. Né? Então, o modelo, eu tentaria um modelo, né, que levasse em conta não a PEA, mas a estrutura do mercado de trabalho, a estrutura da oferta de posições no mercado de trabalho, não da oferta de pessoas, mas da oferta de posições no mercado de trabalho para aqueles que estão demandando posições, né, que sejam assalariadas, porque isso é o que configura um mercado de trabalho. Um mercado de força de trabalho e a mercantilização da força de trabalho. Né? Porque o Brasil, por causa dessa história que o Álvaro contou no texto dele, e que é retocável, né, não gerou emprego assalariado para todos. Isso faz parte da nossa estrutura, do nosso mecanismo estrutural de desenvolvimento econômico, que ele foi desigual desde o início, nesse sentido específico. Né? Gerou emprego regulado para uma proporção muito pequena da população desde sempre, né, por causa da avalanche das migrações e blá, blá, blá. O mundo urbano não tinha condições de receber as pessoas na proporção e na rapidez que elas vieram para a cidade. Né? Só que as pessoas tinham que comer. Então, o mercado informal, ou a economia informal, não é uma economia informal. Eram as condições possíveis de engajamento econômico das pessoas para obter meios de vida, porque não tinha emprego assalariado para todos. O problema é que quando isso, com a consolidação disso no tempo, e a reprodução disso no tempo, década atrás de década, né, você tem uma cultura do engajamento das pessoas no mercado de trabalho no Brasil que, para uma proporção grande delas, não passa pelo assalariamento. E, de saída, as pessoas nascem em ambientes onde o assalariamento não é a primeira opção das pessoas. Né? Então, essas pessoas não vão vender nunca a sua força de trabalho. Entendeu? Então, digamos, essa é uma característica estrutural da nossa dinâmica social e econômica. Né? Você tem uma proporção grande das pessoas que nasce em famílias que não venderam sua força de trabalho, que vão crescer em famílias assim, que vão construir projetos de vida assim, e aspirações de vida assim, e vão fazer isso na vida, né? Se engajar autonomamente. Insisto, essas pessoas não estão não estão numa dinâmica de mercantilização da sua força de trabalho. Mas essa é uma discussão de mais longo prazo. Eu acho que a ideia ela é muito boa, porque ela supõe isso que você disse na sua exposição, um processo de institucionalização do mercado de trabalho no Brasil. É um processo infindável. Né? Eu tenho preferido chamar não de mercado de trabalho, mas de mecanismo de obtenção de meios de vida, porque o mercado de trabalho é um mercado onde as pessoas vendem a sua força, põem a sua força de trabalho à venda, né, para compradores de força de trabalho, e os nossos mecanismos de obtenção de meios de vida não são isso majoritariamente, né? Então eu prefiro chamar de mecanismo de obtenção de meios de vida. Mas essa é uma outra discussão.